Muito bem. Então sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão aí espalhadas por esse mundo. Vamos começar então mais um encontro CMM. Eu queria falar para vocês rapidamente quem nós somos, né? Se você pode abrir a sua câmera, é bem legal a gente poder interagir mais com as pessoas com a câmera ligada. Mas se você não pode, também fica à vontade para nos ouvir, para estar aqui com a gente da maneira que você puder. Faz algum tempo, né, que a gente vem caminhando enquanto CMM. Hoje o CMM está fazendo, hoje não hoje, mas esse ano, né, em novembro fez 5 anos que nós caminhamos juntos e nasceu desse coração de a gente criar uma comunidade de apoio entre nós que vivemos e servimos fora do nosso país de origem, né? Mulheres expatriadas, imigrantes, servindo ao Senhor aí mundo afora e que a gente tem uma similaridade entre nós e a gente pode estar apoiando umas às outras, né? E é interessante que isso começou com o YouTube, quando eu comecei a compartilhar alguns vídeos de histórias da vida multicultural, da vida entre culturas, e várias pessoas começaram a se identificar, né? E a gente começou então a fazer esse trabalho de apoio, de mentoria com mulheres, e então nasceu o CMM em 2020, e aí a gente tem caminhado aí juntas já faz um tempo. A gente tem várias ações, a gente trabalha com encontros como esse, que são gratuitos e geralmente são bimestrais. Nós temos aí a roda de conversa, que é mensal. A roda de conversa também é um encontro gratuito, mas eles têm propósitos diferentes, né? O encontro CMM geralmente é um encontro de capacitação. A gente traz um tema. Hoje, por exemplo, é o tema equipe multicultural, e aí a gente discute sobre aquele tema. A roda de conversa é mais um apoio espiritual e emocional. A gente abre o coração, conversa dos desafios, ora umas pelas outras. É um grupo de apoio mesmo, a roda de conversa. Ela não tem um tema específico, é mais um compartilhar de coração, um lugar seguro para compartilhar de coração, né? E nós temos aí várias mentorias individuais e em grupo. Se você precisa, gostaria de trabalhar algum tema específico, a caminhada da transição, da adaptação, de língua, você pode procurar a gente, que também temos as mentorias. E agora, em março, no mês da mulher, nós vamos estar trabalhando a Semana do Cuidado Integral da Mulher Multicultural, né? Semana da Mulher Multicultural. Então, é um evento aí que é muito, muito importante para nós. Já é a segunda edição. Ano passado foi maravilhoso. Quem estava aí ano passado na Semana do... Isso, a Semana do Cuidado. Foi muito legal, né, gente? E foi uma bênção mesmo. A gente aprendeu muita coisa juntas e foi muito bom. Então não perde essa oportunidade, vai ser do dia 24 a 27 de março. E aí eu vou mandar para vocês o link depois para vocês fazerem inscrição, se vocês desejarem. Vocês que estão no grupo aí do CMM, nós temos vários grupos de interesse, grupos de casadas, de solteiras, de viúvas, de mães. Então, se você quer entrar num dos grupos, também é uma das nossas ações. Ali você fica sabendo de tudo que está acontecendo, recebe os links. A gente tem também um projeto que se chama Abraço CMM, para mulheres que estão passando um momento de sofrimento, algum momento de uma fase difícil, precisam de apoio. Você vai lá no nosso site mulhermulticultural.com e você pede ajuda e a gente tem pessoas prontas para te ajudar. A gente também trabalha com o nosso blog semanal. Quem não escreveu no blog ainda e quer escrever, manda para nós o seu conteúdo. Então, semanalmente a gente tem conteúdos aí no blog que trabalham essa questão, que trazem essa temática da vida entre culturas, né? E é interessante que essa semana agora foi um texto muito bom trabalhando sobre as questões, os nossos desafios invisíveis da vida multicultural, né? Quem leu viu que realmente foi muito importante. Temos aí o Instagram e muito mais acontecendo.
E o próximo evento será semana que vem, que fala sobre planejamento educacional dos filhos também. Se você tem alguém que vai ser beneficiado com esse evento, um workshop, sobre essa questão de educação, como trabalhar essa questão de educação dos filhos, vivendo aí entre culturas, tá bom, gente? Então, se você quer conhecer mais do CMM, entra lá no nosso site mulhermulticultural.com e fique à vontade de caminhar conosco, entra num dos nossos grupos, vai ser muito bom poder caminhar com vocês. Quem é a primeira vez, seja muito bem-vinda de uma forma especial, tá bom? E espero que você se sinta à vontade aqui no nosso meio, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar então sobre equipe multicultural, né? Conflitos, e questões mesmo de equipe multicultural. A gente traz muito essa temática, no CMM, é algo que para a gente é muito importante. E eu queria então começar falando, mas eu vou pedir para a Adriana orar por mim, orar por nós, né? Para que Deus fale conosco nesse tempo, para que seja algo que venha ajudar mesmo, para que seja bênção na nossa vida e no nosso trabalho multicultural, né? Tá bom, vamos lá, menina. Pai, muito obrigado por esse dia, para algumas de nós, para iniciar essa tarde, da noite. Nós te louvamos por esse momento, ó Pai, por essa oportunidade tão linda e tão rica que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprendermos mais do Senhor. Aqui estamos, ó Pai, porque provavelmente trabalhamos em equipe, temos interesse, ó Pai, de melhorar. Temos o interesse, ó Pai querido, de sermos bênção para as pessoas e para a nossa equipe. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus que eu possa estar usando a vida da Valesca nesse momento, tudo que ela preparou, Pai, tudo que ela se preparou, tudo que ela já tem vivenciado, possa ser uma bênção aqui para nós nesse momento. Muito obrigado por essa linda e rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar, né? Eu queria, antes de trazer para você o meu material, eu queria que você, talvez em uma palavra, em uma frase, me dissesse quando você pensa em equipe multicultural, qual palavra te vem na cabeça? Né? Quando você pensa equipe multicultural, a primeira coisa que vem na sua cabeça, pode abrir o microfone e falar. Diversidade, Possíveis, Será lá, uma de cada vez. Não ouvi, não consegui entender. desafio na comunicação, Desafio na comunicação. Quem tinha falado, pode falar de novo, que eu não tinha entendido. possíveis conflitos entre Possíveis culturas. conflitos. Aham. diversidade, Diversidade. O pessoal está escrevendo aqui também. Estresse, adaptabilidade, expectativa frustrada, diversidade, flexibilidade, né? Desafios. Então, tem muita coisa que vem aí a partir da nossa própria experiência, muitas vezes, né? Ou daquilo que a gente ouve falar. Então, eu vou estar abrindo aqui, vou compartilhar minha tela para a gente conversar um pouquinho. E eu queria pedir para vocês para a gente manter aquele combinado da gente usar sempre a palavra mulher multicultural. Tem muita gente em lugares de acesso criativo, para que a gente possa proteger umas às outras, tá bom? Estou compartilhando. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim, Ficou bom agora? sim. Tá. Joia. Então, encontro CMM de fevereiro. Estamos aqui, vamos conversar sobre equipe multicultural. Que desafiador esse tema, né? Ah, bom, queria apresentar para quem não conhece a minha família. Eu gosto de mostrar quando eu saí do Brasil. Meu filho mais novo tinha 6 meses, 5 para 6 meses, e o Pedro, que é o mais velho, tinha 2 aninhos.
E hoje, né, depois de 16 anos, nós temos aí o Azaf com 16 e o João Pedro com 18 anos. Então tem sido uma vida entre culturas aí. A gente saiu do Brasil e a maior parte da nossa história a gente viveu na África, né? Tivemos alguns períodos de treinamento nos Estados Unidos, mas morando por longo tempo mesmo, mais de um ano, a gente viveu na África do Sul, Madagascar, que é Uganda, e hoje nós estamos no Quênia. Essa é a nossa trajetória. Quando eu penso, em falar sobre equipe multicultural, só um minutinho, gente. Ô, Julian, me dá uma pausazinha aí, só para eu poder passar o co-host. Ju, eu vou passar o co-host para você admitir as pessoas, pode ser? Estou no celular, mas posso sim. Porque senão eu não consigo continuar aqui. Obrigada. Joia, gente, perdão. Vamos lá. Quando eu penso em equipe multicultural, muita gente já ouviu falar sobre essa palavra transcultural, né? A gente às vezes usa transcultural, às vezes a gente usa multicultural, às vezes a gente usa intercultural. Eu queria esclarecer um pouquinho essa definição, especialmente como CMM, para que a gente possa, quando a gente está conversando, a gente entender do que a gente está falando, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro para que a gente possa entender o que é o trabalho transcultural, que primeiro a gente pode definir como a Carol aqui definiu, indivíduos e grupos que trabalham em contextos transculturais, ou seja, são responsáveis para se esforçarem para ser capaz em relação a uma cultura, naquela cultura que ela pretende interagir. Então, uma equipe monocultural pode ser transcultural. Vamos dar um exemplo. Eu saí do Brasil e vim trabalhar na África. Então, esse é um movimento transcultural, uma brasileira que quer alcançar africanos. Agora, quando eu cheguei em Madagascar, que foi o primeiro trabalho nosso, a gente tinha uma equipe multicultural e eu era a única brasileira. E esse movimento é multicultural. Então, o transcultural é de uma cultura, cultura A, para a cultura B. Quando entra mais de duas culturas, a gente chama de multicultural. Então, por exemplo, a gente pode ter 10 brasileiros trabalhando num lugar para alcançar uma cultura específica, e a gente chama de transcultural. Agora, quando envolve outras culturas, a gente chama de multicultural. Ficou claro isso? Então, o trabalho multicultural, ele descreve comunidades nas quais existem uma profunda compreensão a respeito por todas as culturas. Não, pera lá. Eu quero trabalhar o multicultural. Estou com dificuldade aqui. Trabalho Valesca, trans. Oi. Tá você pode passando? repetir, Pode, posso, fala. você Pode pode perguntar. repetir a, essa última diferença do multicultural, por favor? Aham. O transcultural é de uma cultura, uma primeira cultura, para uma outra cultura, A para B. O multicultural é quando a presença de várias culturas. Então, nós temos várias culturas. Por exemplo, eu sou uma brasileira, vim trabalhar com africanos, e aí eu tenho uma equipe que tem americanos, australianos, ingleses. Então, essa equipe é multicultural, porque ela tem uma presença de várias nacionalidades. Ficou claro? Oh, sim, obrigada. Nada. O trabalho multicultural é. Gente, eu tô com dificuldade aqui no meu negócio. Perdão, gente, só um minutinho, eu tô com dificuldade aqui na. Bom, eu vou explicar.
Pronto, foi. Multicultural refere-se a uma sociedade que contém diversos grupos culturais. Então, as pessoas convivem umas com as outras, mas cada uma está no seu grupo cultural, não necessariamente interage de forma significativa com os demais. O que que isso significa? Quando quando várias pessoas de várias culturas estão presentes, não, isso, claro que existe uma presença multicultural, mas isso não significa que elas têm um comprometimento e uma interação umas com as outras, um comprometimento umas com as outras. Por exemplo, eu vou trabalhar numa multinacional, né? Eu trabalho lá com várias pessoas de várias culturas, mas eu não tenho compromisso de ser profundamente amigo ou de estar sendo moldado para alcançar aquela pessoa. É só uma presença de várias nacionalidades. Então, a presença de várias nacionalidades ou de várias culturas, a gente fala que é multicultural. Tem gente que trabalha a questão do multicultural também sendo essa questão de equipe, né? De você estar tentando que haja interação, respeito, compreensão. Mas para ficar bem claro essa nomenclatura, essa diferença do multicultural com intercultural, a gente define assim: intercultural. Oh, meu pai, tá indo tudo ao contrário. Intercultural são comunidades nas quais existe uma profunda compreensão e respeito por todas as culturas. A comunicação intercultural é uma troca de ideias e normas e um desenvolvimento de relações profundas. Numa sociedade intercultural, ninguém permanece o mesmo, todos aprendem uns com os outros e crescem juntos. Deu para perceber a diferença do multicultural para o intercultural? O multicultural é uma presença, a intercultural é uma intencionalidade. Você tem a intenção de inclusão, de estarmos todos sendo um, né? De todos estarmos trabalhando para que a gente possa crescer juntos e ter efetividade juntos, tá? Essa é a diferença. Uma equipe intercultural, quando a gente fala de uma equipe cristã de trabalho intercultural, a gente está falando de um povo de Deus de diferentes culturas que se unem em interdependência e submissão mútua, né? Ou seja, um só espírito, uma mente, um só propósito, tornando-se servindo como uma comunidade, né? Nenhuma cultura é melhor que a outra, nenhuma cultura é exaltada sobre a outra, e todos somos transformados pelo Espírito Santo para trabalhar e refletir o reino de Deus. Então, esse é o ideal enquanto cristãos que tenha a presença de multinacionalidade de várias culturas, mas que tenha a intenção de serem transformados pelo Espírito, para que essa equipe seja, então, esse movimento intencional intercultural. Essas fotos que eu tenho, estou passando aqui, que estou mostrando para vocês, são equipes que a gente fez parte ao longo da nossa vida aqui na África, né? E a gente, enquanto brasileiros, desde que nós chegamos na África até os dias de hoje, nós, acho que uma vez tivemos brasileiros na nossa equipe. Em 16 anos, 95% do meu tempo, nós trabalhamos em equipe multicultural, sendo únicos falantes de português, únicos brasileiros a servirem no mesmo lugar. Então, assim, nós tivemos grandes desafios, mas ao mesmo tempo aprendemos muito, porque tivemos aqui meus filhos pequenos aí, a gente trabalhando aí como equipe, né? E essa questão da equipe intercultural foi algo que a gente começou a aprender muito. Por quê? Porque quando a gente sai do país, muitas vezes a gente vai para um outro lugar, para uma outra cultura, a gente foca
em tentar entender aquele povo que a gente está indo trabalhar, está indo alcançar. E muitas vezes a gente não tem preparo e conhecimento para trabalhar com a diversidade cultural, com o número de culturas que a gente vai estar sendo exposto. E quando a gente olha na palavra, né? Deus não nos fala para a gente ser de uma equipe monocultural, ou multicultural, ou intercultural, mas ele fala que, independente de quem seja, de que cultura venha, nós temos que ser um, assim como o Pai é em mim e eu em ti, que também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, muitas vezes, uma das grandes problemas e desafios do trabalho fora do Brasil ou fora do seu país de origem, quando há diferenças culturais, são os desafios das diferenças culturais e muitos conflitos. E se a gente não sabe lidar bem com isso, e a gente está trabalhando para alcançar algum povo ou dar testemunho onde nós vivemos, se não houver unidade, não houver um trabalho em equipe que demonstre isso, essa unidade, nós estamos deixando de demonstrar que somos discípulos de Cristo, né? De acordo com a palavra. Então é muito sério isso, a gente precisa pensar sobre isso. Até aqui, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Valesca, desculpa, mas o co-host não deu certo. Tá, eu vou tentar colocar aqui. Alguém quer acrescentar algo? Senão, vou seguir. Bom, aqui cultura todo mundo sabe o que que é, né? Eu acho que se você está vivendo entre culturas aí não vou chover no molhado, né? Mas só para a gente sair de uma base similar, onde todo mundo entende ali da mesma maneira, né? Cultura são as crenças, as formas sociais, características habituais de um grupo racial, religioso, social, um conjunto de atitudes, valores, objetivos e práticas que caracterizam uma instituição ou uma organização. Então, a cultura, quando a gente olha a questão cultural, muitas vezes o processo de adaptação numa nova cultura para a gente, ele é bem, dependendo da distância cultural da nossa cultura com a cultura onde nós estamos vivendo. Quando essa distância é bem grande, essas diferenças são bem grandes, a gente pode levar aí mais de 2 anos de adaptação, mais de 2 anos para entender e sentir um pouco parte, começar a sentir em casa num lugar diferente. Então a gente precisa de tempo para compreender a cultura. Então ali, se você olha ali o iceberg, né, você vai ver que questões de idade, de língua, de comida, de comportamentos, roupas, né, como se vestem, isso são coisas que estão fora ali do iceberg, que são vistas. Isso é mais fácil da gente entender as diferenças, porque a gente chega no lugar e é visível a gente entender essas diferenças. Mas quando a gente começa a viver naquele lugar, a gente sai daquela posição de turista, né? Porque o turista, ele geralmente ele vê a ponta do iceberg. Mas quando a gente vai viver, a gente vai participar daquele ambiente cultural, a gente começa a ver coisas que são mais profundas, que tá para dentro do iceberg, que são as tradições familiares, status social, valores, identidade sexual, a maneira de ver o mundo, é, o jeito, né, de falar de cada localização, tradições. Então, tudo isso, as expectativas, são coisas mais profundas e que demora um pouco para a gente começar a compreender e que é importante para formar para que haja essa interculturalidade, né?
Aqui fala um pouquinho, esse outro iceberg dá também uma outra cultura que a gente vai ter acesso. Muitos de nós está fazendo parte de uma organização, de um trabalho, de uma agência, e também, além das culturas que a gente tem acesso, vai ter a cultura da nossa instituição, né? Que ali tem as coisas que são vistas e depois tem as coisas que são mais profundas também, que também são que faz parte, né, desse processo multicultural. É importante a gente saber que a lente que nós vemos o mundo, né, qual o seu cérebro vê o mundo, ela vai moldar a sua realidade. Então, nós conhecemos o mundo ao nosso redor através das nossas lentes culturais. As nossas lentes culturais, elas são moldadas pelas nossas origens, pela nossa história, pelos nossos pais, pela nossa cultura local. Então, se nós temos já, todos nós, a gente vem com uma bagagem cultural e que a gente vai usar esses óculos culturais em tudo que a gente vê. Se a gente não tiver intencionalidade de parar, pensar, perguntar e tentar entender, a gente só vai seguir os óculos naturais daquilo que a gente aprendeu. Então é importante que a gente saiba que todos vêm com esses óculos culturais e que esses óculos fazem parte muitas vezes da nossa identidade. E quando a gente começa a falar de culturas diferentes, uma das coisas que causa muito conflito entre equipes multiculturais é porque falar da nossa cultura é falar um pouco de mim mesma, é falar da minha própria identidade. E quando alguém vem e me mostra que alguma coisa minha está errada, está falha, não é bonito, não é legal, isso vai afetar muitas vezes a minha personalidade, a minha pessoa, a minha identidade. Então, dependendo do jeito que é colocado, isso causa grandes conflitos, porque cultura também faz parte de mim, né? Também faz parte da minha identidade. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade cultural no trabalho de equipe, e entendendo que cada um vem com seu. Eu quero trabalhar com vocês três coisas hoje para a gente entender essa questão dos conflitos e como, né, a gente pode melhor trabalhar com relação a equipes multiculturais e tendo essa intenção de nos tornarmos interculturais, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão um pouquinho sobre base bíblica, a realidade do mundo hoje, atualidades do trabalho global e valores pessoais. Gente, trabalhar equipe multicultural e conflitos multiculturais, eu tenho trabalhado isso, é a minha área de expertise, né? Eu tenho trabalhado isso aqui na minha agência, na minha organização e outras, treinamento de líderes e tal. A gente trabalha uma semana com esse tema, né? Então não dá para a gente falar tudo e não é minha expectativa esgotar aqui essa temática. Mas a gente vai passar assim de avião, dando uma olhadinha para a gente ter essa consciência e buscar mais conhecimento sobre isso para melhor servir, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala de base bíblica, né, a gente percebe na Bíblia inteira a diversidade entre etnias, nacionalidades. Isso é desde o começo, né? A diversidade e as diferenças fazem parte do bom plano de Deus na criação. Toda a humanidade descende de Adão e Eva, todos os povos são criados com grande e igual dignidade e portadores da imagem de Deus, né? Então, isso é importante a gente estabelecer. Como resultado da entrada do pecado no mundo, né, nós entendemos que todas as culturas vão ter práticas e visões de mundo pecaminosas. Então, não tem cultura perfeita, não tem cultura, né, 100% boa e nem 100% ruim. Todas as nossas culturas, elas vão ter situações que a gente vai aprender com elas, que são boas, e situações difíceis.
Da mesma forma, todos os povos estão perdidos e precisam de redenção. Todas as culturas e homens e humanidade, né, precisa de redenção. Então, culturas caíram, Deus usa as pessoas, mesmo com culturas caídas, para refletir a beleza da diversidade, que será celebrada e aperfeiçoada em Cristo quando nós voltarmos de novo a Jesus, né? A gente vê ali em Apocalipse, quando todos os povos e línguas, né, chegarem ao Cordeiro. Então, a vivência de uma equipe multicultural, ela é um pedacinho, ou talvez frações de segundos da imagem daquilo que um dia nós vivemos no céu. É um treinamento, né, do que vai ser o céu. Porque lá vai ter diversidade de línguas, de povos, de culturas. E o evangelho, né, ele vai trazer esse enfrentamento de barreiras que foram essas barreiras culturais, essas diferenças entre gentios, judeus, que foram removidas pela ação de Cristo, por meio do arrependimento e da fé em Jesus. Então, todos os povos, né, são igualmente adotados como filhos, né, e unidos, integrados à família de Deus, e criados pelo Senhor. Então, é importante a gente sempre lembrar disso quando a gente quer achar que a nossa cultura é melhor do que as outras, né? Que nós somos mais, mas não, nós precisamos entender que o Senhor ama todas as culturas e povos, né? Bom, B, a realidade do mundo, né? Entendendo aí a realidade bíblica, a letra A. Letra B, entendendo a realidade do mundo. Gente, com a tecnologia, com as redes sociais, nós aqui, olha, falando no Zoom, cada um num lugar do mundo, não há mais aquela distância que talvez em gerações passadas havia das relações culturais. Hoje em dia, o mundo está cada vez mais interdependente, independente de ser no mundo secular ou no mundo cristão, seja o que for. A realidade é que todas, né, essa questão do trabalho global está interdependente, tecnologia, negócios, lideranças, trabalhos em equipes. Então, isso aumentou, essa exposição de diferença cultural aumentou não sei quantos por cento, mas exponencialmente. E essa conectividade também exige maior competência. E isso não é diferente no mundo relacional, de trabalhadores, de obreiros, de pessoas cristãs que estão aí mundo afora. Se para o mundo, né, nos negócios, na vida secular, exige maior competência, imagine para nós, né? Nós precisamos ter essa competência, de trabalho multicultural, de trabalho intercultural, para que a gente possa, então, ter efetividade naquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Então, essa é a realidade do mundo hoje, né? A internet está aí, essa conexão está aí. Nós precisamos entender melhor sobre isso. O terceiro, né, letra C, missão policêntrica, né, o trabalho policêntrico, vou colocar assim. O conceito hoje veio para corrigir a questão histórica de que se falava antes, né? Agora é a vez do Brasil, agora é a vez da Coreia, agora é a vez do, né? Cada vez era um que imaginava-se que Deus estava levantando para alcançar o povo A para alcançar o povo B, né? O povo C para alcançar o povo D. E isso não é mais realidade, talvez nunca tenha sido. O coração de Deus é que todos alcancem todos, né? Quando a gente olha para a palavra na grande comissão, há aquele chamado, né, de que a gente vai estar trabalhando para que todos os povos, né? Então, gente de todos os povos são sendo enviados e gente de todos os povos também necessitam receber. Hoje precisamos de trabalhadores em todas as partes do mundo. É claro, quando a gente fala de povos não alcançados, existem necessidades maiores em lugares mais específicos. Mas em relação
ao chamado, aquilo que temos como cristãos, como trabalhadores, independente de você estar sendo chamado de tempo integral ou não, de você estar acompanhando o esposo, de você estar num lugar, num país diferente, todos são chamados. Todos os povos são chamados, todos os povos necessitam da graça de Deus. Então, não tem mais essa questão de uma específica. Nós precisamos um dos outros. Então, o envio se origina em um local, não é mais assim se originado num local e direcionado a muitos lugares. A atualidade do trabalho policêntrico acontece de todos os lugares para todos os lugares. E isso exige que avaliemos nossa estratégia de liderança, principalmente a lidarmos com o cristianismo global, diverso, em constante transformação, muito diferente do que era 100 ou até 50 anos atrás. Então, os movimentos hoje são diferentes. Aí temos diáspora, temos gente do mundo inteiro em lugares, né, que você talvez nem precise mais sair para encontrar aquele tipo de povo, né? Você encontra povos distribuídos em vários lugares, então pessoas de todos os lugares para todos os lugares. E o último valor, o último que eu queria trabalhar com vocês antes da gente entrar firme na equipe multicultural, são a questão dos seus valores pessoais. Antes de você entender questões de conflitos multiculturais, nós precisamos entender qual que é os nossos valores pessoais. Eu valorizo o trabalho de colaboração. Eu entendo que é importante trabalhar em colaboração. Eu trabalho em equipe, em parceria, colaboro com diferentes instituições, organizações, indivíduos que têm a mesma visão que eu, mas muitas vezes estilos e culturas diferentes. Reconheço que a grande comissão é para todo o corpo e para diferentes partes, e o que nós precisamos uns dos outros. Porque, gente, pasmem vocês, ou às vezes você acha muito básico eu falar isso, mas tem gente que acredita que é melhor trabalhar sozinho, que não quer se influenciar com outras culturas. Então, se essa pessoa ela não entende que colaboração é importante, se nós não entendemos que o trabalho de equipe é importante, a gente não vai dar conta, porque é muito difícil trabalhar em equipe. Você só vai dar conta de ter esse movimento intencional em prol da interculturalidade, porque ele é um convite à cruz, muitas vezes, se você entender que isso é algo que é um valor para a tua vida, é algo que realmente tem uma base bíblica e que você quer viver. Senão você não vai dar conta, né? Então, buscar a questão da colaboração. Eu tenho esse valor. Segundo, a interculturalidade é um valor para mim. Buscar trabalhar em ambientes multiculturais de forma intencional em direção à interculturalidade, onde os membros, os líderes de diversas culturas e nações se sintam acolhidos, participem ativamente, celebrando a diversidade e a beleza, é é meu valor, eu desejo isso, né? E eu queria dar uma paradinha aqui de compartilhar para a gente conversar antes de continuar. Vou colocar na galeria aqui para eu ver vocês. Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Vamos ter aí, porque muitas vezes a gente gosta de ter um discurso, mas na prática, como que isso funciona, né? Eu valorizo, tá bom, valorizo a colaboração, entendo que a interculturalidade é algo de Deus para minha vida, mas e aí? Como é que é isso na minha vida prática, no meu trabalho multicultural, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Alguém gostaria de compartilhar? Valesca, Uhum, Isaac aqui. Como você falou, sinceramente falando, é pessoal isso, mas sim, valorizo, mas no meu dia a dia é muito mais fácil eu ir fazer as visitas na onde eu faço do que ter que chamar uma pessoa para ir comigo. Então, ao mesmo tempo que sim, eu valorizo em alguns sentidos,
em muitos dos outros, para mim, pessoalmente, é muito mais fácil. Não, eu vou fazer isso sozinha, não preciso falar para ninguém, vou e faço. Então, é algo que eu tenho pensado muito, orado ao Senhor para tirar isso do meu coração, porque é muito mais fácil para mim. Não, 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 vou falar para ninguém, vou fazer a minha visita, do que às Uhum. vezes ter que esperar a pessoa vir e vamos. Então, assim, eu vejo que para mim, pessoalmente, é algo ainda que É eu tenho que difícil, trabalhar muito. É difícil, sim, não é fácil. é difícil. Complementando um pouquinho com um exemplo pessoal, Jaque, eu me lembro quando eu estava aprendendo inglês e a minha equipe, eu tinha em Madagascar, como eu falei, nós éramos os únicos brasileiros, eu e meu esposo. E aí a gente tinha australianos, ingleses, alemães, holandeses, coreanos, enfim, tínhamos várias nacionalidades na nossa equipe. E eu nunca tinha trabalhado com equipe multicultural antes. Foi minha primeira vez e já caí numa equipe ali com muitas culturas, né? Então foi um desafio muito grande. Mas não foi só um desafio muito grande para mim, foi um desafio muito grande para minha equipe também, porque eu estava aprendendo língua, né? E eu estava aprendendo a ter um relacionamento entre culturas. Então eu me lembro que as pessoas, para estarem comigo, para fazer amizade comigo, com o nível de inglês que eu tinha, elas tinham que pagar um preço muito alto, porque elas tinham que parar para me ouvir, tentar entender algo, porque eu estava aprendendo a língua, né? Então, assim, é um preço altíssimo para quem está buscando um relacionamento, porque tanto eu tinha que compreendê-los, né? E era muito difícil, mas era o meu movimento tentando, mas as pessoas também. Imagina vocês sabem como é, né? Ter amizade com alguém que não consegue falar direito a língua que você é fluente. É muito difícil, né? Então, assim, é um preço alto, muitas vezes, você trabalhar com esse tipo de equipe. Então, assim, questões, por exemplo, de diferenças culturais, é, no relacionamento do dia a dia, né? Eu trouxe várias vezes conflito para a equipe, porque eu trazia muita comida para os grupos, né? E aí as mulheres começaram, mas é só você, a gente agora vai ter que começar a fazer comida, porque você traz também, né? Então, cada um tem os seus valores e as diferenças, mas até que ponto a gente está disposto a pagar esse preço, né? Muitas vezes é muito mais fácil, gente. Vamos falar a verdade. E por isso que muitas vezes nós, como brasileiros, a gente é bem bairrista, bem panelinha mesmo. Porque a gente muitas vezes quer o mais fácil. É mais gostoso estar junto com um monte de brasileiro. É mais gostoso você estar com quem entende a tua língua, né? Quem entende o que você está falando. Mas será que é isso que Deus tem para nós dessa forma, né? Alguém mais quer complementar? Valesca, é, eu, eu penso assim, porque eu acho que eu sempre tive um sonho que é meio utópico, porque eu sempre fui uma pessoa assim que todas as culturas para mim, claro que eu teria dificuldades, né, principalmente por conta do idioma e tudo, mas eu penso que todas elas seriam possibilidades de nós termos um ganho muito grande juntos do que separados, né? Mas assim, o que eu percebo hoje, infelizmente, é que geralmente, por exemplo, pessoas que estão em nível de liderança, elas deveriam fazer um trabalho desse para atingir a interculturalidade, entendeu? Mas isso, infelizmente, minha experiência é que eu não vejo isso acontecer. Gira muito mesmo nessa coisa assim da panelinha, e não só com brasileiros, né? Sei lá, é muito complicado isso, porque eu fico assim, por que que a gente não tenta, né, se esforçar e trabalhar e cooperar com aquilo que Deus está colocando diante da gente, né? Ah, enfim, é isso. Eu só queria fazer esse. Obrigada, obrigada.
Mas a resposta é muito simples, porque é contranatural, né? Não é natural da nossa carne, né? É uma batalha, porque é um processo de santificação também, né? A interculturalidade, idealmente falando, quando todos seremos um e todos vão, né, amar uns aos outros, mesmo com as diferenças, isso vai ser completamente completo no céu, né? E a gente está nesse processo. Mas para que isso aconteça e a gente chegue perto desse ideal, é esbofetear nossa carne, né? Então é por isso que é muito difícil, porque a gente precisa compreender primeiro a importância disso para o trabalho, para a eficácia do trabalho, mas não só isso, para a nossa própria santificação, né, como compromisso com o Senhor, né? Então é um processo. E com certeza a posição de liderança ajuda muito nisso, mas muitas vezes nossos líderes são despreparados, né, para poder nos orientar nesse processo também. Alguém mais quer falar algo antes de eu prosseguir? Posso ouvir mais uma? Eu posso Ah, eu compartilhar, gostaria de amor? falar. Ah, Pode, duas pode falar, então. Vai Débora. lá, Débora Bom, começa. bom, estou aqui com a camisa do Brasil, né? Bem representativa. Eu estou num contexto bem assim interessante. E eu estou na França, mas estou aprendendo primeiro o francês numa escola para missionários, onde eu sou a única brasileira também, Valesca. Então eu me identifiquei com a sua realidade. E ainda solteira, então eu não tenho marido para conversar em português, não tem ninguém falando português ao meu redor, né? E todos os alunos, mais de 40 alunos, são falantes de inglês, ou uma família inglesa e o resto são americanos. Mas, claro, na sala de aula a gente é igual no sentido linguístico, tá todo mundo no mesmo barco aprendendo francês. Mas fora, lógico que, assim, eles vão conversar em inglês entre si, e o meu inglês não é, assim, aquela fluência, né? É uma coisa mais intermediária. Mas, assim, eu agradeço muito ao Senhor. Como eles são pacientes com isso, esse esforço deles, eu vejo esse esforço de me integrar, de falar mais devagar. Ou às vezes não, às vezes a coisa é mais natural e eu me coloco no lugar deles. Eu, poxa, se eu fosse só brasileiro aqui, a gente estava fazendo a mesma coisa, a gente estava conversando bastante, rápido, e porque é natural, é o que a gente fala. Mas essa semana, uma das jovens, 20 e poucos aninhos, ela chegou para mim, assim, no WhatsApp, ela disse, Débora, É o dela que parou ou minha falei internet para aí? ela, eu disse, Ashley, vocês já fazem isso, não se preocupe, vocês fazem isso, né? Esse cuidado. Então, acho que esse contexto também multicultural forja virtudes, né? Deus forja virtudes uns nos outros, né? Eu vi uma menina de 20 e poucos anos, né? Tentando, assim, sendo sensível a isso. Então, acho que a gente pode ver, para além da gente, ver como é que Deus está santificando a gente, né? Está frutificando paciência, bondade, né? Uhum. Longanimidade uns com os outros. E aí ela diz, como é que você se sente? Eu me sinto muito privilegiada, eu estou num contexto assim que eu acho que é uma bênção, né? Ter essa oportunidade de crescer, de não Uhum. se sentir inferior, mas sentir no mesmo barco, né? No barco da Igreja de Jesus, né? No corpo de Uhum. Cristo e ver Jesus santificando uns aos outros, né? Então, eu fiquei muito Uhum. emocionada com essa jovem. Né? Isso Joia. não é um caso isolado, assim, a maioria sempre está atenta nisso. Mas, claro, vai ter momento em que realmente a maioria vai se assim, ser mais explícito, mas seria natural também se fosse no Brasil. Se 90% Uhum. fossem brasileiros, a gente ia viver isso. Então, acho que também isso me despertou a olhar, né, para o outro, as diferenças e também ser paciente com ele. Joia. Tem um livro que chama-se Becoming Everything to Everyone, acho que é isso. É sendo tudo a todos, né? Aquela palavra de Coríntios. É, e ela fala muito sobre minoria.
o fato de quando você imigra ou você é expatriado, você geralmente, principalmente aquelas que não vão como trabalhadoras, né? E dependendo do tamanho da sua equipe e tal, você vai estar assinando, né? Se comprometendo a ser minoria. E quando a gente é minoria, a, é natural a maioria elas ter aquela zona de conforto e não está muito prestando atenção nas minorias, né? Então a gente precisa trabalhar isso no nosso coração, porque realmente a gente, muitas vezes, dependendo do contexto que nós estamos, nós vamos ser minoria. E como isso vai ser para nós, né? E como isso vai trabalhar, ser trabalhado no coração das pessoas. Tem problema, Débora? A gente não tem, vamos lá. Obrigado por compartilhar. Quem que ia compartilhar? Mais uma e a gente fecha para voltar lá nas equipes. Eu queria compartilhar rapidinho. A Grace. Uhum. Fala, Grace. Eu já compartilhei aqui em outros momentos, mas acho que hoje cabe certo, assim. Eu acho esse tema me chamou muita atenção porque eu estou vivendo minha primeira experiência, né? E a minha equipe de formação aqui, embora seja 100% latina, mas eu convivo com três tipos de espanhol diferentes. Hum, Então, é bem desafiadora a comunicação, assim. Mas, bem no início, assim, a gente já está aqui há 4 anos. E no início, no primeiro ano, teve uma reunião sobre limpeza hum, do nosso prédio lá. E, nossa, hoje a gente olha para essa situação e nós mesmos, a gente brinca entre nós, né? Foi o caso da aranha. Mas foi muito difícil, porque cada um da equipe, inclusive os homens, assim, nós estávamos numa reunião administrativa e tal, e tratando metas, né? E aí entrou nesse assunto da limpeza do prédio, e cada um tinha uma visão. E aí começaram a debater sobre a teia de aranha, e que incomodava alguns, outros não estavam nem aí. E a gente gastou um tempão, assim, foi exaustivo, porque alguns falavam, ah, não, ignora, só não olhar para cima. Outro, não, tem que limpar, tem que limpar. E assim, parece uma coisa boba, mas sugou muito a energia da gente até a gente chegar hoje num ponto comum do que é limpeza para todos nós, do que é organização e tal. Mas daí quando você colocou ali dos valores, é muito desafiador o trabalhar em equipe. Porque era muito mais fácil eu ir lá, vou lá, o lugar não é grande, eu vou lá e faço a minha limpeza e tá pronto. Mas uhum. esse é aquilo que acho que a Jaqueline compartilhou. Esse você ter que envolver o outro, chamar o outro. E nossa, isso estica muito a gente, assim, ensina muito, 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 assim. Então, Isso. eu sei que parece um caso bobo da teia de aranha, mas foi desafiador, assim, foi um Mas caso. sabe, Grace, obrigado por compartilhar. Esses detalhes que fazem diferença e que trazem os maiores conflitos. As grandes coisas, a morte de alguém, a doença, ela nos une. Mas essas coisinhas do dia a dia, que a gente tem valores diferentes, que trazem os conflitos. Os grandes problemas não trazem grandes conflitos, você já reparou isso? São essas coisas de o que que é limpeza, o que que é organização, o que que é boa comida, o que que é adoração, o que que é oração, né? Então é muito diferente. Então são as pequenas diferenças do nosso estilo de viver que vão trazer conflitos. Então lembra dos óculos culturais, né? Cada um vai enxergar de uma forma e como é que eu enxergo e como que eu vou criar sensibilidade entre os meus colegas para que nós tenhamos sensibilidade e curiosidade suficiente para trabalhar uma cultura que não seja nem minha nem dela, né? Seja algo que a gente construa junto, né? Então, é um processo e não é fácil, mas é possível, porque senão o Senhor não nos mandava, né? Ser um. Vamos
prosseguir aqui, olha. As diferenças culturais, geralmente, elas aparecem nessas questões. Como que nós pensamos em relação à autoridade e poder? Como que nós pensamos desigualdade, né? Como que nós percebemos grupos e indivíduos e como que nós tomamos decisões? Geralmente os conflitos estão em torno desses três tópicos. Ai. Então, assim, por exemplo, você vê ali o primeiro quadrante ali azulzinho e vermelho, né? A cultura, a gente tem vários autores que trazem essa questão da cultura fria, cultura quente. Se você não estudou sobre isso, te recomendo estudar. É algo muito simples, mas importante. Então, os países geralmente de cultura mais chamado fria, né? Ele vai ter uma autoridade mais similar, né? O líder, por exemplo, se você olhar no norte da Europa, o líder, pessoas do governo vão trabalhar de bicicleta, né? As pessoas pegam transporte juntos, se é do governo, se é autoridade ou não é. Já nos lugares mais quentes, você vai ver que a liderança ela precisa ter uma posição de destaque, ele é diferente, ele tem poder, ele tem que estar num assento diferente, né? Ele tem que ter uma autoridade diferente, né? Você vai ver, por exemplo, percebemos grupos e indivíduos, né? As culturas mais quentes, elas são mais de coletivo, mas como que isso vai impactar o coletivo? O que que as pessoas vão pensar? Como que isso vai impactar o meu grupo? Já as culturas mais frias são mais individualistas, né? É sobre a minha responsabilidade, isso vai afetar a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, assim, são diferentes. Não necessariamente são ruins ou boas, são diferentes. Em alguns casos é melhor de um jeito, em outros casos é melhor do outro, né? E a questão de tomada de decisão. Quem toma decisão? Quem decide numa equipe multicultural, né? A expectativa a respeito do que é liderança, para mim, muitas vezes não é para você. E aí isso traz conflitos, porque eu estou esperando do líder coisas de acordo com o meu óculos cultural. E muitas vezes, na cabeça daquele líder, ser líder não tem nada a ver com o que eu entendo de liderança. E como é que a gente trabalha isso? A gente precisa se comunicar e comunicar expectativas, né? A equipe multicultural precisa de uma comunicação muito, muito, muito clara e muito intensa, sempre intencional, frequente, sobre expectativas. A gente tem que estar sempre perguntando, o que que você quis dizer com isso? Isso, como que isso, me fala mais sobre isso, como que você pensa isso? Né? Porque a gente não pode viver de assumir as coisas em equipes de diferenças culturais. Gente, nas relações humanas, isso é normal em qualquer relação. As diferenças, os conflitos. Da mesma cultura, da mesma cidade, do mesmo bairro, já dá conflito. Quanto mais distante, né, você tem de cultura, por exemplo, entre estados no Brasil, você vai ter conflitos culturais, porque para um estado é de um jeito, para outro estado é de outro jeito. Para um outro país, então, a diferença vai ser maior. Quanto mais distante a cultura, mais chances a gente tem de falhar, né? Então, a gente precisa entender melhor aquelas culturas. E não é só entender, porque entender todas as culturas nós nunca vamos, nem a nossa a gente não entende completamente. Mas ter essa sensibilidade cultural, essa inteligência cultural, de ter essa curiosidade, de ter esse desejo de entender o outro, isso é muito importante a gente desenvolver essa habilidade. Aqui, por exemplo, mostra, né, esses dois quadros, diferenças culturais de cultura fria, por exemplo, o estilo de viver ali, no primeiro quadrante, você vê o desenho, um é mais individualista, o outro é mais coletivo. Quando você vai numa fila ali na Europa, né, a linha é retinha. Você vai numa fila na África, é ali, ó, aquela bolha de gente, né? Ou você, como que você expressa emoções num tipo de cultura?
você tem todas as emoções expressadas com a sua comportamento não verbal. Você sorri, seu rosto sorri. Você está feliz, os seus olhos mostram isso. Existem culturas que não, que as emoções elas não são expressas claramente com o corpo. E você não sabe se a pessoa está feliz, se ela está triste, né? Vai depender do tipo de cultura que ela vem. Então você vê aqui o eu, onde que se põe ali numa cultura entre a outra, a pessoa mais idosa, como que ela é vista, né? Pessoas de idade numa cultura são vistas de um jeito completamente diferente em outra cultura. Não só o idoso, a mulher, né? O jeito de enfrentar problemas é diferente. A nossa cultura, por exemplo, é muito mais de fugir do confronto. Outras culturas, elas abraçam o confronto e vão, né? Então você percebe as diferenças ali e a maneira que vê a autoridade. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Existe um livro que eu gosto muito de trabalhar com ele, que ele é um livro, a cultura, um mapa cultural. Erin Myers, ela fala de 8 diferentes escalas, de diferenças culturais, né, que eu acho interessante. Ela fala sobre a comunicação, sobre feedback, né, avaliação, a persuasão, a liderança, decisão, maneira de confiança, maneira de confrontar e questões de tempo, né? São 8 diferenças grandes nas culturas. E ela fala de escala, né? Então tem gente que vai estar uma comunicação parecida com a outra, vai estar mais próximo de um do outro. A gente é mais ou menos aqui. Tem gente que já está numa diferença muito grande um do outro. Por exemplo, vamos colocar aqui a questão da confiança, o número 6. Como que a nossa realidade brasileira, né, ela trabalha confiança? Então, geralmente, para eu confiar em alguém, eu preciso de relacionamento. Então, eu preciso saber quem é aquela pessoa. E às vezes a gente vai numa loja, num atendimento de saúde, num técnico, porque a gente conhece a pessoa, a gente nem sabe se ele é muito bom profissional, mas a gente conhece, a gente vai lá para consideração à pessoa. Então a gente confia e o relacionamento é a nossa base de confiança. Os Estados Unidos, a base de confiança a capacitação profissional, né? É a qualificação da pessoa. Não interessa quem é aquela pessoa, qual é a qualificação que ela tem, né? Isso são dois extremos. Tem gente que já está mais no meio, que considera as duas coisas. Então, é uma escala. E cada pessoa, cada país, cada cultura vai estar num lugar da escala, né? Então, isso é interessante a gente avaliar. Quais são as nossas escalas? Então, por exemplo, a questão de tempo, né? A gente está tendo aí o curso com a Jade sobre tempo e a gente falou muito sobre essas diferenças culturais em relação ao tempo. Para mim, chegar cedo, chegar no pontual é respeito. Pro, né, muitas vezes a cultura que eu tô, né, a cultura africana, é um tempo muito mais flexível, porque se chegou alguma coisa importante no meio do caminho, eu não vou deixar de fazer ou de me relacionar com alguém porque eu tenho um horário marcado. A relação vai ser mais importante. Então, é uma flexibilidade maior. E como é que isso tudo, né, vem, esses mapas e essas escalas vêm trabalhar dentro da equipe, com cada um tendo, uma visão diferente de cada uma dessas escalas. E tem outras, né? Aqui a gente tinha feito um mapa cultural da nossa equipe. Então a gente colocou aqui onde cada um estava. A primeira linha que você vê aí é comunicação, por exemplo, né? Então no amarelinho é os Estados Unidos, o roxinho é o Canadá, o cinza é a África do Sul, aí Brasil, o azul, o Quênia é o preto e a Coreia é o outro preto com linhas pontilhadas, né? Então, onde que cada um tá no meio de tudo isso? Na comunicação, na avaliação, na liderança, na decisão, na maneira de confiar, né? Na maneira
confrontar e na questão de tempo. Olha só onde nós estamos. Isso é um exemplo, né, de uma equipe multicultural que a gente fez uma avaliação onde cada um está na escala, e aí isso nos ajudou a compreender é, as nossas diferenças e a razão, muitas vezes. Não que você vai aceitar ou não aceitar, só o fato de você entender que muitas vezes uma pessoa está fazendo algo que não é contra você, não é pessoal, isso já ajuda bastante quando a gente fala de conflitos, não é mesmo? Aqui, deixa eu parar de novo. Algum comentário disso que a gente está falando aqui? Se quiser uma ou duas pessoas comentar, eu gosto de Valesca, abrir eu a caixa queria de. falar Uhum. rapidinho, que eu tô Fala, aqui me Dani. aguentando, rindo, picando. Muito legal. Eu estava lembrando de uma situação sobre como a gente se expressa na cultura, né? E assim, e a gente é como criança, a gente passa vergonha. Então, eu lembro que nossos filhos começaram a estudar numa escola internacional, onde a maioria é anglofona, inglês, era inglês, britânicos realmente. E nos primeiros 6 meses, eles foram participar de um campeonato numa escola bem chique. E lá vou eu para basquete, lá, coberto. Comecei a gritar no meio da torcida. BCS, BCS é o nome da escola. BCS, Davi, Davi! E gritava e pulava. Eu olhava para trás de mim e julgava. Eu falava, que povo! Gente, ninguém vai sustentar esses jovens. E por isso que eles não estão ganhando. E eu gritava e eu pulava. Eu tentava animar. Ninguém. Também terminou, perdeu o jogo. Aí depois de muito tempo, mas de muito, assim, uns 2 anos foi que eu comecei a descobrir. Falei, gente, é o jeito deles. Que vergonha, ninguém me falou isso. Ainda não sabia nada dessas coisas, não tinha nem ideia disso, né? Então, assim, é muito Uhum. bom quando hoje, a gente está mudando para uma equipe multicultural. Eu já tenho foto da equipe, uns com o olhinho puxado e tudo. Então, eu já vou chegar lá perguntando como que é a liderança aqui, como que é Uhum. aqui. Mas no início, não. A gente vai só, né, usando os nossos próprios lentes e passando vergonha. É Mas isso, é assim Vanessa. mesmo, né, Dani? Essa questão do futebol aí, eu acho muito engraçado que eu sou mãe de jogador, né? Os meus meninos também estou sempre assistindo o jogo. E eu falei que uma das coisas que eu acho interessante é os americanos assistindo os filhos jogar e os brasileiros assistindo jogar, né? Eu sei que os americanos olham os filhos jogar e é aquela coisa, né? Go, sweetie, well done, sweetie, so brave, né? Vai, vai, muito bem, parabéns, né? Mesmo o filho tá errando, pisou na bola, vai, querido, né? A gente não, né? Ô, guri, você não tá vendo essa bola? Por que que não fez esse gol? Vamos logo, né? É muito diferente. Então, até assim, em coisas pequenas do dia a dia, nós somos muito diferentes, né? E isso é a beleza também daquilo que Deus faz através das diferenças, né? Vou compartilhar de novo aqui, tá, gente? Para a gente seguir nosso tempo. Eu pretendo terminar entre 15 a 20 minutos aqui. Vamos ver. Então, alguns desafios da equipe que traz conflitos. Isso aqui a gente estava fazendo um programa com um time multicultural. A gente gostava muito de levar os times para retiro e fazer desafios entre time, né? Como é que a gente faz para passar? E a gente estava naquele desafio de passar nas linhas sem encostar. E aí tem uma menina da New Zealand, Nova Zelândia, um americano, uma sul-africana e uma alemã me botando para atravessar a linha, né? Então, algumas coisas que trazem, que são desafiadoras numa equipe, né? O estilo de liderança, estilo de vida, línguas diferentes, parentalidade, valores familiares. Isso para mim foi muito forte, né? Assim, a gente como brasileiro, a gente gosta de oferecer comida. Se a gente está comendo, a gente oferece, né? E eu acabei não respeitando muitas vezes as mães de outras culturas que você
que ensinam que você não pode oferecer comida para aquela criança se você não pedir para os pais primeiro, né? Então, assim, valores da família e de que, o que que é educação para você, o que que é educação para mim, né? O que que é ser educado na minha cultura pode ser diferente do que é ser educado na sua cultura, né? Principalmente na mesa, tem tantas coisas, tem culturas que fazer o barulho, né? Eu estava numa casa de um chinês a semana passada, né? E, e aí ele falou assim: olha, quando você faz esse barulho de você sugar o líquido, né, da comida, a pessoa está gostando, né? A pessoa está se deliciando, né? Falei, ah, mas eu pensei, não falei, na minha casa, se eu fizer muito barulho, minha mãe já me corrigia, né? Fecha essa boca, né? Então, assim. É tudo diferente, então a gente precisa estar atento a isso. Compreensão do tempo, a gente já falou, a espiritualidade. Essa questão da espiritualidade é muito forte, gente, porque a gente vem achando que todo mundo adora Deus da mesma forma, né? A gente vem achando que devocionação tem que ser daquele jeito, se for assim ou se for assado. São diferentes nessa área espiritual, aí começa a entrar numa questão de a gente já passa de diferença e começa julgamentos, né? A gente começa a julgar. Se você não ora assim, você é menos fervoroso. Se você não faz assim, se a sua adoração é assim. Então, isso começa a trazer desafios grandes também. Esse é o Hibbert, né, um autor que trabalha equipes multiculturais, muito bom o livro dele. Ele fala também de outros desafios, comunicação, tomada de decisão, etnocentrismo, essa questão da igualdade, da equidade, né, essa diferença da igualdade é todos terem oportunidades iguais, equidade, justiça, né, de dar mais oportunidade e menos oportunidade para quem tem mais, né? E muitas vezes os nossos valores são diferentes, uns são mais baseados em igualdade, outros mais baseados na equidade, gerenciamento de expectativa e falta de sensibilidade, cultural. Essa questão da expectativa, gente, na minha experiência de liderança com equipe multicultural, essa equipe mesmo aqui que a gente está num retiro conversando aqui, ela tinha várias pessoas de várias culturas e a gente sentou para conversar esse dia, para passar um dia inteiro num lugar, só para a gente conversar sobre o nosso trabalho e sobre a nossa liderança. Quais são as nossas expectativas? Porque é uma das coisas que mais dá problema, conflito, porque a gente, baseado na nossa cultura, tem expectativas e assume que todos têm as mesmas expectativas, né? Por exemplo, o que você espera de um líder, né? Como eu falei antes. Muita gente falou de diferentes culturas, diferentes coisas. E foi muito legal porque a gente pode colocar, olha, mas a minha liderança você pode esperar isso, isso e isso. Isso não, isso eu não dou conta, isso não cabe a mim. Então você começa a ajustar as expectativas para uma expectativa mais realista e reduz, então, de forma preventiva, grandes conflitos. Quando a gente trabalha expectativa, a gente reduz conflitos, os conflitos que virão, que são possíveis, tá? As vantagens, Deus coloca essa questão da unidade, por que que é importante a gente trabalhar nessa questão da interculturalidade? O modelo da diversidade do corpo de Cristo, o poder transformador de Deus por meio das diferenças. Então, ele usa as diferenças para nos forjar, para nos moldar, um grito da sua sensibilidade cultural. Nacionalidades diferentes trazem perspectivas diferentes e ideias que enriquecem a equipe. Não só nacionalidades, gerações diferentes, sexo diferente, né? Mulher, masculino e feminino, pessoas de diferentes idades, pessoas casados, solteiros. Essa diversidade no meio de uma equipe, ela traz perspectivas muito maiores
Talvez seja mais difícil de trabalhar, mas quando a gente consegue essa engrenagem funcionar, o resultado é muito mais efetivo, é muito melhor, né? Criatividade, tá errado aqui. Criatividade, diversidade, expansão da efetividade do trabalho, perspectiva global, flexibilidade, grandes soluções, né? Uma das coisas, as pesquisas mostram que grandes problemas precisam de diferentes. Existe algumas pesquisas que já mostram que equipes com diferentes culturas têm resoluções de problemas maiores, melhores, né? Mais efetivas. E essa identidade intercultural. Gracioso comigo, eu gosto de mostrar essa foto, por quê? Porque eu cheguei num lugar, como eu falei, eu não tinha gente do Brasil, e eu comecei, eu sou muito, eu costumava ser mais sociável até que sou agora, mas eu falava, Deus, como é que eu vou construir amizade no meio de tanta gente diferente de mim, né? Eu não sei como fazer. E as minhas primeiras amizades começaram a ser construídas mesmo de uma forma mais sólida lá pelos 2 anos e meio que eu já estava no lugar, né? Por questões de língua, diferenças culturais. E foi tão interessante porque, olha, Deus me deu a primeira ali que está ali é uma alemã, que ficou muito minha amiga, a segunda é uma inglesa e a terceira ali no meio é a Iontine, que é da Holanda. E através da vida delas eu aprendi muito. E do lado direito aqui é a nossa equipe multicultural, que você vai ter australianos, ingleses, sul-africanos, americanos, e aí vai. Né? Então Deus foi me dando, e essa de baixo, do ladinho de mim aí, a Malagasy, né? Ela foi a minha discípula, minha melhor amiga em Madagascar. Que talvez se eu tivesse só com brasileiros, seria muito mais fácil para mim não construir essas amizades, porque deu muito trabalho, né? Então, Deus me deu por conta, porque tinha que ser um desafio, né? Não tinha como, não tinha para onde eu correr, né? E Deus foi me dando, então, essas pessoas. Desenvolver um modelo de equipe e liderança intercultural é um paradigma que pode ser só plenamente apreciado quando compreendemos o plano de Deus para o corpo, que, embora sejamos muito e não tenhamos as mesmas funções ou habilidades, somos em Cristo, cada um membro e pertencemos uns aos outros, né? A gente só pode conseguir vencer esses passos de intencionalidade compreendendo mesmo que isso é importante, que vem do coração de Deus. E a sobrevivência desses relacionamentos é como a resposta, né, da gente trabalhar essa questão dos conflitos entre culturas, é como que a gente cria um senso de comunidade, mesmo em meio às diferenças. Porque independente da cultura que você venha, da cultura que o outro venha, todos nós precisamos nos sentir pertencentes a uma comunidade, né? E como que a gente cria esse senso de comunidade e de interdependência, para que as diversidades sejam, então, um recurso eficaz que mantém relações que podem valorizar mutuamente, apreciar a cultura um do outro, a língua, as experiências, valorizar as vozes daqueles que estão à margem, mesmo aqueles que são a minoria, né? Então, vou parar aqui mais uma vez para a gente encerrar. Vocês viram aí a figura da cruz, né? Como é que chama isso? Mosaico, do mosaico, né? Eu falo que equipe multicultural, buscando essa interculturalidade, é como um mosaico ali, né? Para formar aquela cruz, o que que precisa ser feito, gente? O que precisa acontecer para a gente formar um mosaico? Quebrar em vários pedacinhos, né, não? Quebrar em vários pedacinhos, né? Os azulejinhos lá. Azulejinho quebradinho, né, para poder ir colocando e formando, né?
E então é assim que o Senhor faz na nossa vida através da multiculturalidade. A gente é quebrado em vários pedacinhos para poder se conformar com aquilo que Deus tem para nós, para podermos formar uma equipe ali que agrade, que seja um nele. E aí nós não vamos deixar de ser brasileiro ou de ser italiano, de ser o que for, né? Porque Deus não quer retirar a nossa história, a nossa identidade. Mas vai construir com coisas que nós temos, né? Nós não vamos deixar, por exemplo, se um azulejinho ele é vermelho, ele vai continuar vermelho, mas ele vai ser um vermelho quebradinho, né? E vai poder permitir se unir a outros, né? Então nós precisamos desse equilíbrio, dessa compreensão, para permitirmos que sejamos quebrados pelo Senhor e tenhamos essa sensibilidade para que a gente possa construir junto uma equipe que realmente ressoe a glória de Deus, para que todos saibam que somos um para a glória dele, né? Perguntas? Antes da gente encerrar, alguma pergunta, algum comentário, algum exemplo? Valesca, eu gostaria de fazer um comentário Uhum, sobre os nossos filhos, né? Os nossos filhos fazendo parte dessas equipes. A reação que os nossos filhos têm e as nossas expectativas, quando se fala de cristão, eu acho, né? Porque hoje, mais do que antes, eu estou trabalhando com uma equipe multicultural e a gente percebe os filhos, né? Hoje já não estou mais com os meus filhos são adultos, então agora eu posso, digamos assim, estou de fora observando o que está acontecendo dentro da equipe, né? E a gente vê a diferença do comportamento das crianças e é muito interessante isso, porque você julga o pai que tem a criança ali na linha, numa reunião, e você julga o pai que deixa a criança solta, né, causando ruído na reunião. Então, assim, acho que até os nossos filhos, isso é uma coisa que a gente é importante trabalhar os nossos filhos para que eles entendam também, né, essa questão, como fazer parte de uma equipe assim. E uhum, acho que trabalha, né, a gente tem trabalhado também na nossa perspectiva, nas nossas expectativas, com uhum. relação aos filhos outros dos nossos filhos e essas coisas aí. É. Uma das coisas que a gente trouxe até ali no slide é a questão da parentalidade, né? Cada um ensina de um jeito, né? Então isso traz muitas vezes conflitos também, até mesmo para a equipe, não só entre pais, mas assim, porque um deixa fazer, outro não deixa fazer, né? Um quer de um jeito, outro não quer. Então, assim, é interessante, e até essa questão, por exemplo, na escola, meus filhos estão numa escola internacional, muitos valores que eles trazem da escola são diferentes dos meus valores enquanto brasileira, né? Então, como trabalhar isso dentro até de casa, né? Então, realmente são desafios, mas que a gente tendo essa consciência, a gente vai se ajustando, né? A gente vai buscando ensinar os filhos e ser ensinados por eles. Contudo, os filhos eles têm uma flexibilidade maior do que os adultos para aprender essa questão da multiculturalidade, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa antes de orarmos? Só mais um comentário justamente dessa questão dos filhos, né? Nós moramos na Ásia há muito tempo e na Ásia as pessoas fazem muito barulho quando comem junto, quando comem. E muitas vezes, né, a gente convidava as pessoas para comermos juntos e tinha dia que meus filhos falavam assim, mãe, hoje não dá, por favor, peça para ele fechar a boca. Então, assim, por mais que né, a gente ficava, eles sabiam que fazia parte. Hoje, meu filho, ele é muito mais asiático do que brasileiro, gosta de comer com a mão, mas quando falava do barulho, ele falava, mãe, mas eu estou demais, fecha ele fechar a boca. Então, assim, é complicado. É isso aí. Mais alguém? Mais alguma pessoa?
É só reforçar a frase, assim, acho que resumiu plenamente. Quando trabalhamos as expectativas, diminuímos os conflitos, né? Eu reescrevi experiência. Isso me marcou profundamente, né? O diálogo das expectativas entre culturas diferentes, entre pessoas diferentes da mesma cultura. Trabalhe as expectativas e diminua os conflitos. Isso marcou bastante. Muito obrigada. Deixa eu Nada. pegar também um gancho, Valesca, com o que ela está falando sobre a expectativa, né? E um exemplo bem engraçado também, desculpa que eu sou cômica, eu gosto das coisas engraçadas, mas nós convidamos uma família de amigos, né, para jantar em casa. Quando terminou o jantar, eu falo, já lavo as louças, né, com a pessoa me ajudando, conversando na cozinha, eu nem percebo que lá vem. Tá bom. Então, quando foi tirar a mesa, ela perguntou: precisa de ajuda? O que que eu vou dizer? Né? Porque eu sei que uma boa brasileira, ela, mesmo ouvindo não, ela vai me ajudar, mas ela não era brasileira. Então, quando ela perguntou, precisa de ajuda? Eu falei, não, não se preocupa. Ela saiu, foi para a sala conversar com o resto do povo e eu fiquei sozinha lavando louça, tirando as coisas. E eu falei, meu Deus, o que que é isso? Passou, foram embora. Depois eu falei para o meu esposo, como são diferentes, ela me deixou lá sozinha na cozinha. Ele falou, Dani, você não sabe a cena. Ela chegou na sala vermelha, ela disse assim, eu ofereci ajuda, ela não quis. Ah, sim! Então, assim, eu com uma expectativa e ela com outra, né? Falo, gente, Uhum. agora eu aprendi, né? Seja qual for a cultura, falou, precisa de ajuda, eu vou falar, por favor, bem-vinda à cozinha. É. Ai, ai. Engraçado, eu gosto sempre de falar, né? Meus filhos, eles foram criados numa comunicação direta, né? O americano tem uma comunicação bem mais direta que nós. E aí, quando a gente vai ao Brasil, essas comunicações indiretas, né, de mãe que só olha, o filho já sabe o que é, ou de que você convida por educação, você oferece por educação, isso para eles, assim, é difícil de compreender. Mas ela me ofereceu, mãe, mas não era, era por educação. Não, que educação? Se você oferece e você não quer oferecer, você está mentindo, né? Então, assim, existem conflitos assim, né, que muitas vezes dentro da nossa própria cultura, né? Quando a gente sai e retorna, que a gente mesmo sente, né? Então, é interessante a gente estar atento a isso. Gente, espero que tenha ajudado, né? Espero ter abençoado a vida de vocês e a gente poderia falar muito mais, é um tema muito complexo, muito profundo, mas que pela capacitação do Espírito Santo a gente pode, né, nós podemos trabalhá-lo aí e vencer. Vamos continuar falando sobre isso em próximos encontros. Se você tem dúvidas, você pode escrever lá nos grupos. Se o que você aprendeu hoje também quiser compartilhar com a gente nos grupos, também seria muito bom. E se você tiver algo que gostaria de compartilhar com a gente, entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada pela participação de cada uma. Eu vou estar orando por nós e vamos encerrar então, tá bom? Deus, obrigado por esse tempo, obrigada pelas minhas irmãs que estiveram conosco hoje e te pedimos que o Senhor abençoe e nos ajude nesse tema tão desafiador, mas que nós cremos que pela capacitação do Espírito Santo nós podemos, Pai. Nos ajuda para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, abraço. Faz inscrição lá para a Semana da Mulher Multicultural, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, obrigada, Bom ver Valesca. vocês. Obrigada. Eita, Valesca, esse encontro foi gravado ou não? Ai, falar nisso, vou parar.